Bom dia. Pedi permissão aos bombeiros agroecológicos do México para usar o uniforme, para poder trazer a vocês o início desse curso. Ele foi idealizado no litoral do Rio Grande do Sul por uma representante da Câmara de Vereadores eleita, professora Isabel dos Santos. Foi organizado por sua assessoria e seus parceiros e cidadãos da região, e pediram que eu fizesse a deferência de trazer essa primeira aula para vocês, essa aula inaugural. Para mim, é motivo de grande responsabilidade, reflexão e cidadania. Eu agradeço à vereadora, os cidadãos do litoral e a todos vocês pela atenção. E antecipadamente eu peço desculpas, porque às vezes é necessário ser exigente nas posturas e nas coisas que dizemos, porque elas têm grande repercussão. A primeira imagem que eu uso e que vocês veem nessa tela é algo que se conhece como a roda dos expostos. Era uma prática antiga que veio da Europa medieval e existiu em plenos tempos modernos ainda no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Aquelas pessoas, mães, que não tinham como sustentar o seu filho, colocavam ele, e vocês podem ver à esquerda, nessa roda, abaixavam a sineta do sino e dentro daquela igreja, convento, claustro, mais uma criança iria ser criada sem o amor de sua mãe, sem saber a sua origem, nem o que era. Por isso a roda dos expostos tem um significado. Neste curso de agroecologia indígena quilombola, camponesa, nós temos que usar a roda dos expostos para trazer uma origem, duas origens, três origens. E nós vamos fazer reflexões sobre esse tema. Prestem bem atenção. A presença, ausência, responsabilidade, culpa, aparências, são situações que podem ser vivenciadas entre crença e Estado, em qualquer sociedade. Por isso, para nós, ao iniciar esse curso de agroecologia com jovens, agentes comunitários de saúde, agroecologia, tecnologia e cidadania da Fiocruz, nos sentimos muito orgulhosos em poder chegar a vocês. Esta imagem, há uma semana, marcou bastante. 117, 121, os números variam. Pessoas recolhidas numa mata depois de um tiroteio, uma matança, foram colocadas na rua.
todos estavam mortos e eram jovens. Nós não sabemos quem eram. Suas mães sabiam quem eram. Suas famílias também. Hoje nós temos em todo o mundo uma repercussão gigantesca, mas é uma repercussão de poder, não é uma repercussão de reflexão sobre os valores que nós vimos antes: presença, ausência, responsabilidade, culpa, aparências, crença, Estado. Então nós temos que refletir sobre os expostos desde um passado, porque o tempo parece não ter passado. E aí nós vamos poder entrar no nosso curso para que vocês percebam algumas coisas não perceptíveis. Este livro é de um grande escritor paulista chamado Monteiro Lobato. Quem de nós não teve na infância, ou mesmo na televisão, ou nos livros das bibliotecas, Narizinho, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, na formação de sua infância e de seus sonhos. Mas esse livro é um livro adulto. Ele se chama Urupês. E Urupês na capa está representando. O Urupês é um nome guarani para a figueira mata-pau dos gaúchos. Aquela figueira que começa a nascer em cima de uma árvore envelhecida, caquética, até aniquilá-la como parasita e depois ocupar o seu espaço. Quem é o Urupês na visão do escritor Monteiro Lobato? Como nós o conhecemos? Nós o conhecemos como Jeca Tatuzinho. Alguns dizem Jeca Tatu. Mas este livro, que vai dar origem ao Urupês, é a história de uma pessoa triste, doente, pobre, um exposto à sociedade. Mas observem com atenção. Ele tem um companheiro que é seu cachorrinho, mas há uma seta vermelha que indica algo na capa desse livro, que diz 35ª edição em 1973. Urupês é de 1918. Ali nasce o Jeca Tatuzinho. 84 milhões de exemplares, quando em 1918 nós não tínhamos 15 milhões de habitantes. E a quase grande maioria analfabeta. A maior obra de divulgação no Brasil. Mas observem que eu não li um nome importante. Fontoura. O que é o Fontoura? Bem, o Fontoura é quem patrocina Monteiro Lobato para que ele escreva o livro do Jeca Tatuzinho e depois o Urupês. Fontoura, sim, é o biotônico Fontoura. Porque vocês vão ver que há uma relação aqui entre a indolência, a ignorância, a doença, a exposição do exposto, e ele vai se transformar como um super-homem através do consumo de água, açúcar e alguns sais minerais. Mas não fiquemos no produto, fiquemos em quem apresenta o produto. A data é 1943. Esta moça é uma brasileira, é uma criação exposta, representa algo de identidade,
em todas as realidades, então nós temos que voltar e perceber algo que não vimos antes. Talvez pela roda dos expostos, este senhor, na África, é um griot. E o que é um griot? Griot é um professor africano muito antigo. Ele usava 3 ou 4 coisas muito importantes para ensinar, para educar. Ele usava a bondade, ele usava a palavra e ele usava a música. Geralmente o griot em uma comunidade, ele que não sabia ler muitas vezes, ou lia em árabe algumas vezes, ele contava a história para as crianças que entravam na comunidade em idade escolar e ensinava a ancestralidade de todos eles tocando músicas. Mas ele deixaria a criança um tanto atônito para conhecer tataravós, bisavós, avós, pais e mães, porque ele não tinha idade suficiente. Então ele se fazia valer ou utilizava uma árvore. E essa árvore é uma árvore muito bonita. Nós não temos a sorte de ter muito essa árvore no Rio Grande do Sul. Ela existe muito no Brasil. Ela precisa de um pouco mais de calor. Já no norte de Santa Catarina ela existe. Ela se chama tamarindo. É um fruto muito gostoso. Essa árvore é uma árvore originária da Etiópia, África e de Angola, dizem alguns. E essa árvore é um símbolo, porque essa árvore foi levada pelos africanos à Índia. E lá na Índia, ela cresceu num ambiente de muita chuva, um clima monsônico, onde chove bastante. E ela cresceu, se transformou, e nós dizemos ela foi redomesticada e voltou para a África. Por isso que ela é muito cultuada. A salada de folha de tamarindo é um dos alimentos mais conhecidos para quem vai a Angola numa comunidade nativa, uma comunidade indígena de africanos. Observem bem, o griot é um professor que conta a sua história, o tira da exposição, o coloca como indivíduo dentro de uma comunidade com orgulho, com personalidade. Quando os escravos foram trazidos contra sua vontade ao Brasil, não vieram griots. Nós, quando falamos em povos originários, nos indígenas, nós não conhecemos a educação indígena como ela é. Posso dizer a vocês, é uma das coisas mais magníficas que eu tive a oportunidade de ver na minha vida. É tão completa que deixa um atônito e não perceber como ninguém aborda esta identidade, esta não exposição, esta cidadania. Nós temos aqui 16 professores que morreram durante a pandemia de Covid. Cada um deles tinha a sua identidade. Muitos deles eram doutores de universidades não indígenas, de universidades não deles, mas eles morreram. Qual é o significado da morte de um professor ou de um griot para uma comunidade? Nós estamos falando de agroecologia com agentes comunitários de saúde, de agroecologia para aquele que está em todas as regiões do litoral. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês
numa primeira avaliação desses minutos que nós tivemos em conjunto. Vocês viram a nossa primeira imagem apresentada, viram a segunda e viram as relações temáticas que vocês vão perceber e ampliar, porque eu fui incisivo, mas abordei as coisas que a mim me interessavam. A cada um de vocês interessou coisas diferentes. Agora vocês vão se refletir e entender o que significa urupês, a figueira mata-pau. E qual é a sua relação com o Jeca Tatuzinho? Não dito por mim, mas pelo exposto. Vocês viram a seta vermelha e entenderam na capa do livro também o nome. Então a pergunta é: o que é o biotônico Fontoura e qual a sua relação com o Jeca Tatuzinho? A moça da propaganda é uma transformação ou agente de consumo? Lembre-se, para se consumir é preciso ter aquilo que é a base do consumo. Então agora vocês já podem saber que o griot, e responder o que é um griot, e aprofundar isso. O que são os professores indígenas? E qual é essa esta realidade? Os agentes comunitários de saúde, agroecologia, diante dessas 6, 7, 8 questões anteriores, precisam entender. Porque em agroecologia, nós vemos na televisão todos os dias, na boca de políticos, na boca de administradores, na boca de jornalistas, a palavra agronegócios. Jamais vemos a palavra agroecologia. E por que vemos a palavra agronegócios? No quadro abaixo, o nosso curso abordará o solo, sementes, saúde, organização social e fenologia. Fenologia é uma ciência que estuda o clima e as mudanças climáticas dentro da propriedade ou área de um nativo originário, indígena, ou de uma comunidade quilombola ou do camponês. Nós vamos abordar tudo. Do rejuvenescimento do solo, da correção sem calcário, do carbono mineral, do carbono vivo, da adubação verde, da compostagem, da umificação natural, das ligninas, dos micro-organismos, da cerule, palavra raríssima que pouca gente conhece, da sucessão ecológica de adventícias, do patrimônio ultrasocial camponês, da microbiolização de sementes como patrimônio, das mudas, das manivas, do uso dos ramos para multiplicação. As práticas emergenciais, não só na agricultura, na agroecologia, como também na saúde, como também na criação dos animais, como também na sociedade. Então vocês vão ver técnicas que não se ensinam em escolas, faculdades, universidades ou órgãos de pesquisa e investigação, como água de vidro, como biofertilizantes, como bionanopartícula, como ROS, RNS, RSS. E aí vocês vão ver o que é a organização social como patrimônio, não como bioinsumos, como serviços de cidadania, como escola. E a fenologia é o clima sob a administração do biopoder indígena,
quilombola camponês. O personagem agora vocês veem, ele se chama, muitos não o conhecem porque ele é muito antigo, se chama O Amigo da Onça, criado por Péricles, um pernambucano que fazia charges e usava a mordacidade e o sarcasmo para que as pessoas se despertassem numa revista chamada O Cruzeiro, da década de 20, 30, 40 e 50. E ele faz uma pergunta. As múltiplas, nas questões, nessas 10 questões que vocês veem, as múltiplas soluções existem. Contudo, podemos resolvê-las todas usando 2 símbolos. Um é o símbolo do cifrão, do dinheiro, e o outro é da organização social. Eu pus embaixo bem mortais e sarcástico, igual a COP30, ou as matanças autoritárias. E para isso eu me valho da personalidade de 2 representantes da Academia Brasileira de Letras, eleitos. O mais à direita, com a banda na fronte, é o doutor Ailton Krenak, com seu fardão. À esquerda, Gilberto Gil. Não estou expondo eles. Eu estou trazendo um exemplo para a reflexão. Um nativo e um também nativo, trazido de além-mar. E aí nós vamos entender melhor o nosso curso de agroecologia e o que vamos abordar durante todas as aulas. Então, vocês veem agora o símbolo do município de Osório, da Câmara de Vereadores, e eu passo para definir uma coisa muito importante. Tanto a palavra agricultura, como a palavra saúde, como a palavra liberdade, são dificílimas de se definir. Mas qualquer pessoa sabe o que é agricultura, o que é saúde e o que é liberdade. Este senhor que aparece aí, eu digo sempre, é bem parecido comigo, ou eu sou parecido com ele, porque ele é anterior a mim. É muito conhecido, chegou a ser presidente de um país chamado México. Mas ele voltou para a terra dele para continuar trabalhando como agricultor, porque viu que aquilo ali era uma coisa que era diferente. É Emiliano Zapata, o herói máximo de um país chamado México, onde estão os bombeiros agroecológicos. No México, a terra não se vende. É um preceito constitucional. Terra pertence a quem nela trabalha. E foi a maior conquista do século XX, não só para os mexicanos, porque eles influenciaram até mesmo lá na Rússia czarista. Lutaram muito para construir isso. Por isso que o lema deles era terra e liberdade. Mas a agricultura é parte da terra. A saúde é parte da terra. Assim como a liberdade. E para nós é muito importante poder entender isso. Vocês vão depois ler isso e aí nós vamos ver uma coisa fantástica. Em 1776, quando na América do Norte os colonos desejavam ter liberdade de cultivar mais fumo para poder vender folhas de tabaco, de fumo, e o rei da Inglaterra começou a proibir,
porque ele queria controlar o mercado e não que aqueles agricultores controlassem o mercado. Foi escrito um livro belíssimo. Esse livro é fundamental, mas aqueles que estavam ali cultivando tabaco, eles tinham criado em 1606 uma primeira companhia chamada Virginia London Company. E a Virginia London Company, de 1606, foi um pedacinho para o cultivo do tabaco. Isso em 1606. Em 1776, 170 anos depois, era um grupo gigantesco de 13 colônias procurando sua independência e sua liberdade. Simultaneamente, na Inglaterra, se escrevia um livro chamado A Riqueza das Nações. E a riqueza das nações, vocês veem, ela está baseada em agricultura, saúde e liberdade. Se nós entendemos isso, nós vamos poder começar a avançar. Porque quando nós mostramos este selo é de uma pessoa daquela época. Ela nasceu em 1752 e morreu em 1828. E ela é um alemão. Ela se chama Albrecht Daniel Theier. E Albrecht Daniel Theier é um selo na Alemanha. Tem mais de 30 estátuas e monumentos, como dizem os alemães, Denkmal, em homenagem a ele. Por quê? Porque este homem, que era médico de profissão, percebia que para se ter saúde, o alimento era mais importante que o conhecimento médico dele. E ele queria estudar agricultura, mas não existia na Alemanha uma escola de agricultura. E ele deixou a Alemanha e foi para a Inglaterra estudar agricultura. E lá se formou agricultor. Hoje se diz agrônomo. E ele voltou. E quando ele estava voltando, ele percebeu que durante a Idade Média, a maioria dos camponeses tinham perdido suas terras e perdido sua dignidade, porque não tinha mais valor. Eles só sabiam cumprir ordens. Eles não sabiam mais plantar com autonomia. Então, Albrecht Daniel Theier cria a primeira escola de agricultura em Damm-Marschweiser, na região de Celle, perto de Braunschweig, no centro da Alemanha. A primeira escola para agricultores livres da servidão da Idade Média na Prússia, na Alemanha. É magnífico isso. Por que não estudamos isso? Ele disse uma das coisas em 1800, na época das guerras napoleônicas, que é fantástica. A matéria viva é a fonte do humus. A matéria viva produz o humus. E o humus é fonte da matéria viva. Nós sabemos que para produzir matéria viva precisa de sol, que cria matéria orgânica que se decompõe. E essa matéria orgânica decomposta por micro-organismos e por decomposição química, ela vai formar o humus. Mas o humus é a fonte da matéria viva. Essa definição de Albrecht Daniel Theier é a definição do ciclo da matéria orgânica. Nós usamos um pequeno adjetivo chamado ciclo da matéria orgânica camponesa.
Então, vocês agora estão vendo algo que não se conhece, não se discute, não se... Por quê? Porque nós geralmente somos expostos ao agronegócio. Nós não conhecemos o griot, nem o professor indígena, menos ainda nossa identidade, ou que o solo é vivo e que, ao ter vida, ele precisa ter uma identidade junto com o camponês que vive sobre ele, seja ele originário indígena, seja ele quilombola. Então, essa águia que vocês veem aí, e essa bandeira ao centro, é a bandeira do Império Alemão, bandeira da Prússia. E na Prússia ocorreu uma coisa muito interessante quando foi escrito A Riqueza das Nações. Na Prússia era proibido cobrar juros de um agricultor que precisasse de dinheiro para fazer sua plantação. Os bancos entregavam dinheiro ao agricultor e, para poder fazer juros, eles criavam ações com autorização do agricultor e as pessoas compravam essas ações. E se o agricultor tinha sucesso, as ações cresciam de valor. E eles podiam vender com muito lucro. E o banco ganhava bom dinheiro. Por que no Rio Grande do Sul, em 1964, foram destruídas 1.600 cooperativas rurais de crédito de camponeses? Porque toda a juri indígena deixou de existir, passou a ser subversiva. Então, como eu estou trabalhando com vocês e vou exigir de vocês uma série de raciocínios, é fundamental se dizer as coisas com clareza, sem medo, e construir conhecimento. Por que nós não sabemos o que é o ciclo da matéria orgânica camponesa? Pois bem, em 1842, à esquerda, esse senhor de gravata borboleta é um técnico chamado Justus von Liebig, da nobreza alemã. Este homem é um químico e ele é o inventor do leite em pó. Mas ele também é o inventor do adubo químico para a agricultura, adubo químico solúvel. E ele vai criar uma das maiores empresas do mundo, chamada IGF, Interessengemeinschaft Fabriken. Justus von Liebig cria também a carne cozida enlatada, chamada presuntada. A pergunta é, nós não sabemos a diferença entre o leite em pó e o leite materno, porque isso não é exposto, isso não é esclarecido. Nós não sabemos qual é a diferença entre a matéria orgânica camponesa e o adubo químico solúvel, porque isso não é permitido. Nós não sabemos o que é o ciclo da matéria orgânica, porque isso é impedido. Prestem bem atenção, agentes de saúde. O leite em pó não é feito com leite humana. Houve uma época na escravidão que as mães africanas, chamadas amas de leite, elas compartilham o leite do seu filho com as senhoras. O leite em pó é leite de vaca. Não é bom para criança. Deveria ser bom para bezerro. Nem para gato é bom. Mas por quê?
não se diz isso, porque existe a moça ou o moço da propaganda. O mesmo se passa com o fertilizante químico NPK. À direita vocês veem uma reunião de anciãos, de velhos. São os grandes diretores das grandes empresas criadas por Justus von Liebig. E esses senhores são muito conhecidos. Por quê? Para eles, o que interessa é o lucro. Este quadro alemão se chama Conselho dos Deuses. Eles são os deuses. E eles determinam o que é paz, o que é guerra, o que é comércio, o que é exposto, o que é escondido. Justus von Liebig, na época nazista de Adolf Hitler, recebeu a homenagem e passou a ser a nota de 100 marcos alemães em 1935. Antes da Covid, no dia 4 de agosto de 2020, houve uma explosão de fertilizantes químicos dentro de um depósito num porto em Beirute. A explosão foi aproximadamente 700 quilos de adubo, e é essa explosão que está nessa imagem. Destruiu bastante a cidade. Então nós temos que começar a ter informações para não sermos expostos e começarmos a construir conhecimento. Porque aquele que fabrica alguma coisa para ter lucro, não lhe importa para ele paz, não lhe importa para ele matança, não importa para ele o que ele faz. Seja para a guerra ou para a paz, ele vai ter lucro sempre. Por isso existe a palavra complexo industrial militar, porque eles produzem para a agricultura, porque também serve para a guerra. E produzem para a guerra porque, fundamentalmente, é necessário, através de propaganda, para a agricultura. Esse símbolo se chama a quadriga da vitória. O lábaro que ela tem, vocês veem ali. Não é organização, é poder de dinheiro. Os 4 cavalos, vocês conhecem, porque esses 4 cavalos também são referidos nos 4 cavaleiros do Apocalipse. A conquista, a guerra, a peste ou doença e a fome. Um agente comunitário de saúde em agroecologia vai combater esta quadriga. A deusa que está ali conduzindo a quadriga é a Nike, a deusa grega da vitória. Eu estou trazendo um mundo novo para vocês, para que vocês não fiquem extasiados ou fascinados. Existem pessoas que estudam para satisfazer seu ego e outros para satisfazer seu fascínio, sua vaidade. Nós não. Nós procuramos, como o griot, trazer as origens e trazer o conhecimento, sem medo. Na evolução da vida, nós vamos ver que todos os solos que existem nesse planeta são criação de líquens. Todos vocês já viram líquens no tronco do limoeiro da sua casa, da laranjeira, nas árvores das ruas, principalmente no litoral, onde o ar é puro e úmido. As árvores ficam cheias de líquen. Alguns são aqueles pendurados chamados barba de velho. É muito comum na Mata Atlântica. Os líquens não são um ser vivo, são mais complexos. Os líquens são
a simbiose, eu ia dizer a junção, a simbiose de dois seres. Um faz a fotossíntese, sintetiza a luz solar e produz açúcar. E como ele produz uma boa quantidade de açúcar, da qual se alimenta esse ser chamado alga fototrófica, alga clorofícia, alga cianofícia, ela solta um pouquinho e em volta dela crescem fungos que não conseguem sintetizar a luz, porque não tem clorofila. Mas eles comem aquele açúcar e transformam a matéria orgânica, e são eles, os líquens, o maior formador de solos neste planeta. Só existe agricultura porque os líquens formaram solos. Mas a coisa mais bonita é que esses líquens precisam de um terceiro ser que está sobre ele, ali em cima, que são os seres chamados levadura, que vocês veem quando se faz algum fermentado em casa, quando se faz alguma mistura de fermentação de mandioca, fermentação de cerveja, fermentação. Essa levadura é quem catalisa, quem junta, quem organiza a cianofícia e o fungo para que ele forme o líquen. Então, são três seres vivos que se unem para produzir o solo que vai abrigar, vai cobrir toda a epiderme do planeta e vai abrigar a vida e sua evolução através dos tempos. Por isso, todos os seres vivos dependem deste solo, a agricultura depende desse solo, nós comemos desse solo, e o mais triste é que nós não conhecemos o ciclo da matéria orgânica deste solo. E nós damos importância a adubo, porque adubo paga a propaganda na TV, no rádio, no jornal. O adubo ajuda muito políticos, administradores e técnicos. E aí, então, nós temos que ver o problema climático que nós temos hoje em função de tecnologias que não foram expostas e que precisam ser expostas para que a gente possa optar por organização social ou por capital. É uma escolha livre. Se vocês quiserem estudar bastante líquens, isso é simplesmente uma foto. Aí vocês veem as algas clorofícias e veem cada uma numa letrinha dessas aí, delas e a dispersão delas no mundo conforme o clima. Por quê? Porque eles são estratégicos para resolver a crise climática do planeta. Eles aguentam temperaturas de menos 60 graus de frio e de mais de 70 graus de calor. São extremamente resistentes. Contudo, os líquens são frágeis diante de venenos químicos, adubos e substâncias tóxicas e contaminantes. Um agente comunitário sabe muito bem e deve saber com cuidado o que é o equilíbrio e a harmonia para evitar os danos aos líquens e obter o máximo de alimentos de qualidade através do ciclo da matéria orgânica. Se nós quisermos entender isso melhor, essa montanha sagrada, dizem que a humanidade surge aqui. Essa montanha é o famoso, são 5 vulcões juntos, gigantescos, que produzem na África, faz nascer o rio Nilo, que é esse rio que está aqui. Essa montanha se chama Kilimanjaro, e o Kilimanjaro dá origem ao rio Nilo. E os líquens que estão aqui em cima do Kilimanjaro, eles são os responsáveis pelaquele humus de Albert Daniel Tyre,
E esse humus que se produz, ele escorre nessas águas com alta velocidade na garganta, média velocidade no leito e, quando perde velocidade, vai se depositando nas margens e formando. Quando ele chega ao mar, ele vai formar um pântano grande e aí ele vai se precipitar, flocular, ficar sólido e ali, quando vocês falam que o humus cria a terra fértil, o pai da história, o grego Heródoto, foi perguntado o que é a civilização egípcia. Talvez uma das maiores que já existiu. E Heródoto disse, ela é uma dádiva ofertada pelo rio Nilo à humanidade. Então, nós temos que entender isso. E para entender isso, eu vou trazer um pouco de ciência. Uma partícula de argila no solo é bem pequenininha e bem fininha. Ela faz com que o solo conserve mais umidade e mais calor. Menor que ela são as proteínas. Menor que, mais ou menos do mesmo tamanho que as proteínas, são os vírus. Mas os ácidos úmicos que compõem o humus, são chamados ácidos úmicos, é ele que corre e se deposita aqui, é ele que se precipita quando chega lá no manguezal, na foz do rio Nilo, ou de quase todos os rios do mundo, são os ácidos úmicos. Os físicos dizem uma coisa assim meio estranha. A menor partícula que pode ter criado a vida neste planeta são os ácidos úmicos pela quantidade de energia que dispõe. Então, nós já temos uma leitura aqui para vocês entenderem isso. Mas arroz no litoral tem bastante. Esse plantio de arroz, esse sujeito está sem chapéu, é moreno, mas não é bem escuro, não é africano. Ele é do Paquistão, são dois camponeses paquistaneses. Eles estão plantando o arroz, e esse é um arroz da Revolução Verde, variedade de arroz criada para receber bastante adubo e produzirem muito. Em 1965, 1 quilo de arroz, 1 quilo de ureia aplicada nesse solo no Paquistão, rendia 11 quilos de arroz. 1 de ureia, 11 de arroz. 30 anos depois, em 1995, 1 quilo da mesma ureia, no mesmo solo, com o mesmo agricultor, um pouquinho mais velho, rendia somente 3 quilos de arroz. Em 2025, esse ano que nós estamos, 1 quilo daquela mesma ureia, nesse mesmo solo, 60 anos depois, rende 300 gramas de arroz. Entenderam por que temos que aumentar gigantescamente a aplicação de ureia para obter o mesmo resultado de forma cada vez mais intensa? A pergunta é outra agora. O que perdemos porque deixamos de colher 11, deixamos de colher 3 e estamos colhendo 300 e mais 30 anos talvez não tenha nem resultado positivo. O que falta é o ciclo da matéria orgânica de Albert Daniel Tyrer. Por isso que o solo passou a ter vida quando foi ensinado durante 183 anos que o solo era um suporte inerte das raízes. E os medíocres que ensinavam isso, às vezes denunciavam aqueles que diziam que o solo tinha vida. Que o solo é vivo. Em 1 grama de solo existem 20 bilhões de seres vivos. Não só líquens, não só clorofícias. Existe uma série gigantesca de seres vivos que o agricultor precisa para fazer agricultura. Então, nós vamos entender. Voltamos ao Rio Grande do Sul. Em 1972, começou entre nós, depois de 64, a Revolução Verde.
E no Rio Grande do Sul, em 1972, foi criada a Fundação Zoobotânica, que ela juntava 3 órgãos que já existiam. O Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais, bastante antigo, o Jardim Botânico de Porto Alegre, que fica numa parte da cidade, na zona oeste da cidade, e o Parque Zoológico. Então, esses 3 órgãos foram juntados na Fundação Zoobotânica, mas eles já existiam. O interessante é que estes órgãos foram colocados sob subordinação da Secretaria da Agricultura, onde existiu interesse em estimular, fomentar, fazer crescer a Revolução Verde dos senhores da guerra, da quadriga. Então, esta imposição ideológica da Revolução Verde, da ditadura militar, do complexo industrial militar, vai procurar concentrar a terra, expulsar indígenas e quilombola de suas comunidades e fazer com que se plante somente cultivos industrializados que não são consumidos diretamente. São as chamadas commodities. E vocês vão ver que daqui do Rio Grande do Sul, a terra vai ser concentrada de tal maneira que uma parte grande de agricultores vai ser mandado para Mato Grosso, para Matopiba, para todo canto, procurando mais terras. E hoje a maioria deles mora onde? Em Orlando, em Miami, nos Estados Unidos. As terras estão aqui. E o que acontece que a gente discute hoje, estamos reunidos na COP30 em Belém? A crise climática. Eu acho que eu estou trazendo elementos para que vocês se situem e deixem de ser expostos, porque vocês são agentes comunitários de agroecologia, saúde e liberdade. Se nós queremos respostas conscientes, nós vamos ter que ter 3 elementos fundamentais. Atuação política, denunciar o errado e combatê-lo, construir alternativas emergenciais na agricultura, na saúde e para a liberdade, desenvolver biofertilizantes, desenvolver farinhas de rocha para rejuvenescer os solos, manejar matéria orgânica, compostagem, adubação verde para construir, sem precisar nada mais que organização social. Elaborar fosfitos, desenvolver sementes agroecológicas e cultivos orgânicos de forma patrimonial. Usar o carvão, o pó do carvão vegetal como biochar camponês, para aumentar a fixação dos gases do efeito estufa no solo, diminuindo a crise climática. Vamos desenvolver tecnologias como as bonecas e chouriços africanos, capturando e multiplicando micorrizas que enriquecem e fortalecem o solo. Os nativos indígenas sabem que quando se faz uma compostagem com folha de palmeira, ela fica na terra, no litoral mesmo, como a jussara no litoral. A folha da jussara enriquece de tal forma a terra que ela fica 100 anos fazendo efeito no solo. Quando uma folha comum, não fica mais do que 3, 4 anos. Então nós vamos ter que estudar siderófilos para fortalecer o corpo e evitar inflamações e infecções. Nós vamos poder usar a casca do camarão, ou a pele do peixe, ou a tripa do peixe, dos caiçaras, dos pescadores, para aproveitar e fazer matéria orgânica
e aumentar a fertilidade desses nossos solos. Nós vamos usar as lactonas para poder semear com elas micorrizas. Então, este é o nosso desafio. Quando nós, lá nos anos 70, começávamos a brigar com a agricultura industrial da Revolução Verde, nós percebemos que a Europa começava a dizer que a gente tinha que produzir orgânico, mas ela queria trazer o orgânico, não que o agricultor criasse o seu orgânico. E ela dizia, eles, os europeus, diziam que o que é orgânico tem que ser mais caro, porque não é para pobre, é para rico. E nós dizíamos o contrário, tem que ser para todos. É uma questão de organização social e consciência, não é uma questão de mercado. Vocês não imaginam as brigas que eu tive com gente que se dizia politizada. Eram brigas horríveis. Ainda hoje tenho as mesmas brigas com as mesmas pessoas. Por quê? A alienação só desaparece com escola, com formação e com caráter. Então, nesta luta entre dinheiro e saúde, foi criada uma feira livre, porque a Europa dizia que nós tínhamos que criar uma boutique para vender alimento em boutique para rico. E nós criamos na via pública, sem apoio de ninguém, em plena ditadura. É a maior que existe no mundo. Aí os europeus inventaram aquilo que se chamava certificação de alimentos orgânicos e vinham aqui dizer que para poder vender, eles tinham que participar. E cobravam coisas de absurdas, de 20, 30 mil dólares por um certificado. Nós respondemos com a autocertificação camponesa, primeira no mundo. E não existe no mundo porque o camponês certifica o camponês. E hoje a Europa diz é a melhor. E o México copiou aqui do Brasil e transformou em lei. E é lindo poder dizer isso. Por quê? Porque não é uma situação de dinheiro ou de ideologia ou pessoal. É uma questão de organização e de não exposição na roda. Os americanos dizem que em 1950 uma maçã tinha 4,3 miligramas de ferro, uma maçã. Em 98 ele dizia que ela só tinha 0,18. E hoje ela tem menos de 0,3, 0,03. Uma em 50 equivalia a 26 em 1998. E quanto deveríamos comer hoje? E uma com saúde, num solo vivo, com equilíbrio climático e com autonomia nativa, autonomia quilombola, quanto vale? Então nós temos que entender, prestem bem atenção, senhores agentes comunitários de saúde. Em uma colmeia de abelhas, e vocês veem 2 alvéolos, no branquinho, o alimento dessa larva, que é a irmã gêmea da que está à esquerda, são gêmeas, essas 2 larvas, filhas da mesma mãe, nascidas no mesmo momento. Se eu alimento ela com geleia real, e se eu alimento ela com mel comum, o que acontece? Essa aqui vive 5 anos e é fértil. Essa aqui vive 60 dias e é estéril. Mudei a genética? Não. Mudei a comida. O que acontece? Nós precisamos, então, entender que é fundamental saber o valor do alimento. Porque lá fora, os deuses querem, no Olimpo da IGF, que a gente coma caro de milho, que é um produto industrial que não tem valor nenhum. E aí nós vamos ver por que morrem as abelhas.
matadas pelos mesmos através de seus venenos. Que alimento vamos dar para essas criancinhas em uma escola pública brasileira? Geleia real? Mel ou caro? Alguns nunca escutaram uma colocação tão clara, tão precisa, tão objetiva. Por que não estiveram expostos? É óbvio que vamos dar a essas crianças geleia real, porque nós queremos vê-las com, primeiro, saúde, fortalecendo o campo e o clima, e segundo, com liberdade. Hoje, nos Estados Unidos, cresce 317% o número de crianças autistas por um tipo de solo doente, um clima doente, uma sociedade doente, e isso está se chegando a todos os lugares do mundo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Estudantes, há 7 anos atrás, 8 anos, resolveram pôr uma camiseta ao ir a um escritório de extensão rural do governo do estado de Goiás, e eles ganharam de uma empresa uma camiseta. E na camiseta dizia: menos amor, mais veneno, por favor. Ganharam um docinho para visitar lá. Os que estão de crachá eram funcionários e formados em agricultura. E esses estudantes de agronomia que recém haviam passado lá, o afrodescendente ali é o motorista do ônibus. E o que significa isso? É uma roda da exposição. Em cima está Sua Excelência, o senhor governador de Goiás. Prestem atenção que nós já vamos terminar para que vocês possam refletir, rejeitar o que não convém e construir aquilo que vocês precisam para ampliar. Nicotina. Nicotina é um produto que está no cigarro. Aquele cigarro dos colonos lá em 1776 que queriam mais liberdade para poder produzir tabaco, que o rei não dava. Em 2003, um jovem em Michigan, Estados Unidos, foi reprimido no seu trabalho porque não tinha assado bem os hambúrgueres. E no dia seguinte ele comprou um pesticida à base de nicotina, está escrito aqui embaixo em inglês. Está escrito em inglês, e este jovem, no dia seguinte, usou essa nicotina misturada com a carne, e 92 pessoas foram intoxicadas ao comerem o veneno baseado em nicotina no seu hambúrguer. Óbvio, ele perdeu o emprego, foi preso. O grave não é isso. O grave não vai sair nos jornais fora dos Estados Unidos. Eu não traduzi o quadro porque está ali as marcas do departamento. Entende? E vocês vão ver que o que aconteceu com esses 92 pessoas. Todos aqueles que eram afrodescendentes, tinham um antepassado africano, eles ficaram mais gravemente intoxicados do que os que eram caucasianos, brancos. Alguns tiveram que ir para a UTI. Mas por que ocorre isso? É que existe no sangue das pessoas de origem africana um sistema de desintoxicação chamado citocromo P450,
E as pessoas de origem africana, de ancestrais africanos, têm uma menor quantidade por um polimorfismo genético no cromosoma D2P6, que inibe e faz com que inibe a ação contra a nicotina. Ou seja, a presença desse gene faz com que a nicotina seja mais tóxica para eles. Mas tem uma gravidade maior, tem um agravante. Quando pessoas de ancestral africano se casam com pessoas de brancas ou indígenas, é predominante a dominação do sangue africano sobre os alelos do polimorfismo de caucasianos brancos ou de nativos. E nós temos uma população que vocês viram na sala de aula, aquelas crianças, todas elas são como eu, bastante, graças a Deus, mestiças. Então, quando você analisa um veneno, você não pode usar dados de uma população europeia ou suíça ou sueca ou de outro. Você tem que usar dados dos nacionais. E por que não somos expostos a isso na roda dos expostos? Não, porque é proibido. Porque isso não interessa. Porque é pop, porque é tech, porque é tudo. Então vocês viram o brasão da Câmara de Vereadores, da Prefeitura de Osório. Vocês já sabem o que é Urupês e Jeca Tatu, como ideologia de poder elitista, não povo. Vocês viram a seta indicada na capa do livro, é negócio, não crença nem Estado. A quarta questão, o biotônico Fotoro, Jeca Tatu, a TV, a roda do exposto, são passado ou são presente? Qual é a função nossa? O Jeca Tatuzinho é o parasita, parasitado, ou, para ser cidadão, tem que se transformar? A moça da propaganda é a transformação ou agente de consumo? Os estudantes pedem mais veneno e menos amor, senhor governador. Mais violência? Essa foi a matança da primeira imagem. Os afrodescendentes e descendentes de originais são mais sensíveis a veneno. Os agentes comunitários de saúde e agroecologia, diante das novas questões, devem discutir. No quadro abaixo, o que falta? Dividam-se em grupo de 3 e respondam, por escrito, as 11 ou 12 questões e coloquem o que mais for de interesse para vocês para aprofundar nesse curso. Porque esse curso é feito por vocês, para vocês. Eu sou um provocador. Eu estou aqui para atender vocês. É óbvio, a minha formação e a minha idade como velhinho me faz ser meio caquético, meio esclerosado, meio atrasado. Então, nós estamos para construir juntos a atuação política, denunciar o errado e combatê-lo, construir as alternativas, desenvolver todas as tecnologias que nós fizemos nesses últimos 50 anos. E observem bem, os bombeiros agroecológicos mexicanos sabem que todas elas foram testadas na sua agricultura e são orgulhosos por terem construído uma realidade junto a seus originais. Então, eles manejam matéria orgânica, fazem compostagem, constroem fosfito, trabalham com biochar, tudo isso eles fazem, bonecas africanas, chouriços, faz paú indígena, quintossano, com casca de camarão, com tripa de peixe, tudo isso são coisas.
Então, o amigo da onça, na sua mordacidade, ele vai ficar de lado, porque nós já optamos entre os cifrões e a organização social, ou as matanças e as reuniões diplomáticas, nós já optamos. Os nossos representantes, vocês já conhecem. Os indígenas chamavam esse país de Pindorama. Por que Pindorama? Pela quantidade de palmeiras que existe. Pindó, em Guarani, ou em Tupi, quer dizer palmeira. E as palmeiras, Irama, quer dizer espetáculo. O Brasil é o espetáculo das palmeiras. Mas sabe por que ele é espetáculo das palmeiras? É que na folha da palmeira, essas que estão marrons e caindo, ela atinge a água do rio e dos lagos, dos igarapés e dos igapós. E ela fica tão preta, tão preta, tão preta, e é um alimento tão bom para o solo e para os peixes, que a grande quantidade de vida que está na Amazônia está na água, não está na terra. É o contrário da África. E aí nós vamos entender que esse espetáculo, nós temos a Jussara no litoral, e podemos fazer a compostagem da Jussara para ter uma terra onde não levanta a temperatura e se conserva por 100 anos. Esse é o segredo do Pindorama dos nativos. Esse é o segredo da terra preta de índio. Nós vamos ver isso em detalhes sobre lignina, sobre fenilalanina, sobre triptofano, sobre tirosina. Nós vamos ver isso depois sobre o ciclo de Young. A vantagem de ser gravado e de ficar gravado é que isso pode usar documento. Pode ser usado como documento. E aí vocês podem ficar tranquilos. Não tenham medo. O medo é que expõe na roda dos expostos. Muito obrigado. Aguardo o questionário preenchido por vocês e as sugestões para o curso.